Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Continuando nossa reflexão no livro de Êxodo, agora estaremos meditando no capítulo 3. Estaremos lendo o versículo 1 desse texto bíblico, que nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. Queridos irmãos e amigos, nós vamos falar sobre a manifestação de Deus a Moisés. Detalhes importantes podem ser notados nesse versículo primeiro. Um deles é quanto à missão simples que Moisés estava desenvolvendo. A atividade de ser pastor era algo habitual nessa nova fase de Moisés, quando ele residia com seu sogro em Midian. Nós podemos analisar que ser pastor naquela época, nessas regiões, era algo comum, peculiar, de quem ali habitava, pois a economia girava em torno de ovelhas, cabras, frutas e outras coisas. Nós podemos analisar que alguns estudiosos dizem que em Midian havia uma mina de cobre, de maneira que alguns habitantes daquele local eram ferreiros. Mas diga-se de passagem que isso se trata apenas de mera concepção ou especulação de estudiosos. Não se há registro de que Jetro ou Moisés tivesse algum contato com o cobre ou com alguma mina, mas que o próprio Moisés foi ser pastor do rebanho de Jetro ali em Midian. E dizer que isso existia em Midian, uma mina de cobre, na verdade, em nada altera o conteúdo do texto bíblico. Ao referir-se ao lado ocidental, pode ser uma referência direta ao oeste, quando se trata aqui do deserto. É interessante que o autor ele faz menção aqui de Monte Horebe. Entende-se, nesse momento, segundo o próprio texto relata, que Monte Horebe é uma expressão semita, mas fala de algo que era usado para destacar força ou algo muito grande. Os que seguem a teoria GEDES afirmam que no tocante ao Monte Horebe, aqueles autores que fazem uso desse nome estão recorrendo às fontes eloístas e deuteromistas. Já aqueles que fazem uso do Sinai recorreram às fontes sacerdotais e jeovistas. Daí a alternância entre Horebe e Sinai. Isso tem gerado muitas discussões, de modo que tal uso entre Horebe e Sinai é quase indecifrável. São teorias que relatam sobre esse quesito. Podemos dizer que tanto Horebe como Sinai são nomes semitas. O primeiro quer dizer desolação ou deserto. O segundo, Sinai, tem ligação com o deserto de Sim. Frente a todos esses pormenores, ainda não se tem uma definição óbvia onde fica o monte de Deus. As linhas de suposições apontam para a península do Sinai, que nesse caso tal monte estaria localizado na região sul ao nordeste. Mas caso se diga que esse monte estava localizado nas montanhas da Arábia, poderia ser então encontrado ao nordeste, Golfo de Acaba. Seja como for, muitos opinam pela área meridional da península,
o que é conhecido como Gebel Musa, que é Monte de Moisés, com os seus 2.464 metros de altura. Uma coisa interessante pode ser vista no tocante à chamada de Moisés e outros servos do Senhor, que não foram chamados na terra do seu povo, mas em regiões estrangeiras. Agora, uma coisa importante: sendo chamado em regiões estrangeiras, como no caso aqui Midian, não se tem nenhum tipo de idolatria por parte daqueles que foram chamados em relação a esses lugares. Por exemplo, apenas se fala uma vez que Elias foi para esse lugar, Monte de Deus, Horebe, com outro propósito, conforme aparece em 1 Reis 19. No questionamento sobre esse Monte de Deus, o que se sabe ao certo, segundo os próprios judeus entendiam, era que esse local ficava ao sul de Canaã. Nós podemos confirmar isso lendo a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Os servos de Deus entendiam que Deus poderia se revelar em qualquer lugar. Por isso não tinham valorização ao local em si, aonde Deus se revelava. Por exemplo, o Sinai jamais foi adorado como um lugar santo, no qual ele se revelava. Todos os servos de Deus entendiam que ele se manifestava em qualquer lugar, em qualquer momento, como foi o caso aqui de Moisés. Mas esse Monte Sinai passou a ter alguma relevância para o povo de Deus por duas razões. Primeiro, foi o lugar onde Deus se revelou a Moisés. Logo que você lê Êxodo 3:1, está dito: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. O 2 diz: e apareceu-lhes o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A segunda razão para que esse local, ou Sinai, tivesse grande importância, é porque foi nele que Moisés recebeu a lei. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 3, verso 12, está escrito: e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, o monte tem uma importância singular, mas jamais serviu para lugar de idolatria ou de adoração. Esse monte, ele veio a ser o que foi, não devido à sua sacralidade, mas sim ao fato de nele Moisés ter recebido a revelação de Deus. Os judeus entenderam que Deus não tinha lugar sagrado. A adoração a ele podia se dar em qualquer lugar, aonde ele se manifestasse. É isso que está em Êxodo 20:24. É claro, posteriormente alguns passaram a ter esses lugares nos quais Deus se manifestou como sagrado. Mas Moisés não foi ao monte com pensamentos místicos, querendo ver Deus, ou como se Deus se manifestasse em lugares ou ocasiões especiais. Na verdade, ele sabia que o seu Deus falava com ele ou com qualquer outro quando quisesse se revelar em qualquer lugar e a qualquer momento. Guarde essa palavra, que Deus nos abençoe. Amém.